Agora. Começa daí. Para mim, aqui tá ok. Você está conseguindo ver a bolinha vermelha? Você colocou para gravar? Sim. Tá. Tá? Então, boa Tá aula, gravando, Malena, sim, obrigada. Paty. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, sejam bem-vindos aí quem chegou agora, né? Depois aí das boas-vindas. Espero que fique gravadinha a aula, conforme a gente já combinou com vocês lá no grupo. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esses fluxos e ferramentas que a Ortodontia com a Invisalign traz para a gente no dia a dia. Espero que vocês possam interagir, tá? Eu não sei quem daqui desse grupo tem ou não tem esse fluxo já funcionando no consultório, mas se tiverem dúvidas, aproveitem o momento. É um bate-papo com o especialista, então espero que eu possa ajudá-los aí nesse processo. Então, aqui estão os meus contatos. A maioria de vocês já me conhece, já tem lá, já participa do nosso grupo. Tem o Instagram e o WhatsApp aqui na tela. Se alguém quiser, pode aproveitar e escanear o QR Code do Instagram, o meu telefone, o grupo do WhatsApp. Esse grupo, Ortodontia Evolua Orto Digital, é um grupo de estudos. Se alguém quiser participar, é só me pedir o link ou entrar direto por esse QR Code. A gente se reúne todas as quintas-feiras de forma gratuita aí para discutir casos clínicos. Então, fico à disposição de todos vocês aqui hoje na aula, no grupo Starts aí pelas próximas 24 horas e na internet. Vocês não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Tecnologia, como trabalhar a tecnologia dentro do fluxo da clínica. A gente tem dois aspectos sobre esse tema que foi proposto hoje pelas meninas para mim, né? A Dani, a Paty, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Sobre falar sobre os fluxos de aplicação dessa tecnologia dentro do consultório em 1 hora e meia, é apertadinho, a gente vai trocando aqui e, na medida do possível, eu vou tentar mostrar alguns casos clínicos também para vocês no final. É um caminho sem volta, né? No dia a dia a gente já vê isso acontecer na clínica. Paty? Estou te ouvindo bem, amiga. Tá lento, eu acho Travou. que travou um pouquinho, mas agora foi. Tá, Então, parecendo sim. alguns exemplos do que mudou na nossa vida, né, nos últimos anos, e muita gente que chega agora, né, recém-formado, recém-credenciado, talvez nem tenha vivido alguma dessas ferramentas aí na prática, no dia a dia. Como eu já estou indo aí para 25 anos de formada, e tudo isso continua sendo aquela máquina de escrever mais antiga ali, o resto a gente experimentou aí na adolescência, e no início até da vida profissional, com as câmeras analógicas, e como tudo mudou muito rápido, na odontologia a gente também não tem como fugir desse fluxo, né? Então é um caminho que é irreversível, irremediável. Que bom que vocês estão aqui, né? Assim, eu acho que ainda há uma oportunidade dentro desse aspecto de momento de trabalho, né? A gente pensando numa realidade de Brasil, poucos dentistas têm acesso a essas ferramentas que a gente, como Invisalign Doctor, tem. Então, aproveitar de toda essa inteligência artificial, de toda essa propriedade que os algoritmos têm para fazer o nosso fluxo de trabalho cada vez melhor. O que mudou, na verdade, foi que a gente incorporou essa tecnologia dentro do fluxo de trabalho na clínica. E tem duas maneiras, como eu ia dizendo antes de cair a gravação, de incorporar isso dentro de um fluxo integrado. A gente precisa integrar a tecnologia no dia a dia da clínica e, dentro de possibilidades de parcerias, integrar entre a odontologia, entre as especialidades, né? Então, os recursos, eles se propõem a atender um dentista que só faça ortodontia, mas também ele facilita a comunicação com as outras especialidades dentro da odontologia. E aqui na nossa realidade do consultório, é cada vez mais comum essa odontologia integrada, né? Dificilmente a gente consegue integrar para um paciente adulto uma reabilitação que seja somente ortodôntica. Então, essa visão de integração, ela trabalha, a gente aqui no consultório trabalha isso constantemente. Para quem também já tem um pouquinho mais de experiência,
talvez tenha vivido aí essas possibilidades de tratamento ortodôntico. Eu fugi daquela lá de cima, onde todos os dentes eram bandados, essa eu não peguei. Mas meu marido usou esse aparelho, minha sogra é ortodontista, e ela se especializou justamente na técnica de bag, onde ela bandava todos os dentes e fazia o tratamento às custas de muito desconforto para o paciente, né? E aí também cabe uma reflexão, porque há 25 anos, 30 anos, 40 anos atrás, a ortodontia ela tinha um local de valor, de destaque, de status até, que ela foi se perdendo com o tempo, né? Então, minha sogra instalava um aparelho onde ela bandava todos os dentes, doutora Terezinha Fernandes, e ela cobrava um cargo popular para instalar os aparelhos e uma mensalidade de um salário mínimo para fazer a manutenção desses aparelhos. E aí eu me pergunto onde que a gente perdeu essa característica, né, esse valor da nossa profissão. É claro que com o aumento desfreado de muitos profissionais, né, no mercado, isso acabou se perdendo. Mas com o Invisalign e a iTero, acho que a gente tem de volta essa possibilidade de resgatar, de certa forma, o valor agregado aos nossos serviços dentro da odontologia, né? Dentro da ortodontia. Então, só para ficar uma mensagem de reflexão do quanto a gente precisa resgatar esses valores e de como essas ferramentas elas podem ajudar a gente nesse processo. Invisalign é o queridinho. 10 entre 10 pacientes que chegam aqui no consultório hoje para colocar aparelho já solicitam a possibilidade de instalar o Invisalign desde o primeiro contato por telefone. Então, é uma ferramenta que a própria empresa acabou difundindo, né, para a gente aí no mercado. Agora resta a nós, profissionais, saber como conduzir isso dentro da clínica de uma maneira que a gente possa ter bons resultados, ter uma boa lucratividade e entender esse fluxo de uma maneira que seja produtivo. Como eu disse, é irreversível esse processo, essa curva de ascendência de necessidade de mercado para a procura do Invisalign, dos aparelhos dentro da ortodontia digital vai aumentar cada vez mais. O aumento ele é progressivamente aumentado daqui para frente. Então, se você está começando agora, né, o projeto é o Start, para quem está começando, para quem está se desenvolvendo, para quem está ganhando familiaridade com essas ferramentas, ainda é um excelente momento. Então, assim, abracem essa oportunidade que a empresa dá para vocês de fomentar a parte educacional, de vocês se sentirem seguros com a técnica para que vocês possam aí ter bons resultados. Isso também é outra coisa muito batida, mas que faz parte dentro desse entendimento de como funciona a clínica com fluxo digital. Os pacientes, como eu disse, já chegam pedindo pelo alinhador e, na verdade, eu acredito que em algum momento, eu não sei como que é a dinâmica para vocês dentro dessa transição, né? Eu acredito que muitos ainda trabalhem com ortodontia fixa e tudo bem, tá? Eu não sou uma profissional assim de purista dentro de uma única técnica, eu tento agregar tudo aquilo que a gente já sabe, já conhece, que funciona dentro do mecanismo de planejamento com alinhadores, mas eu entendo que é algo que vai ser cada vez mais comum dentro da clínica de ortodontia, a instalação desses aparelhos dos alinhadores e do Invisalign, né? Porque se tem uma coisa que pegou foi esse nome. Mesmo quem ainda não sabe falar, porque alguns pacientes não sabem muito bem o que é, mas já chegam solicitando a marca. E dentro de um conceito dessa geração, porque assim, eu tenho 46 anos, né? Eu vivi todas aquelas ferramentas analógicas e estou mergulhando, e já mergulhei de cabeça aí nesse mundo. Mas para essas crianças que hoje já vivem o digital como uma coisa, como parte da sua vida, dificilmente haverá uma aceitação por essa geração que vai, né, crescer agora daqui para frente, aceitando outro tratamento que não seja os alinhadores. Dentro do nosso fluxo de trabalho,
a gente entendeu que a gente tinha que mudar. A gente escuta muito isso dos TMs, né? Você precisa virar a chave. Eu escutei muito isso no início e confesso que era algo meio esquisito para mim, meio estranho, assim. Que virar nada, eu já faço o que eu faço há tantos anos e funciona. Mas não é bem assim. A gente precisa, sim, entender como se posicionar, tanto do ponto de vista técnico, acadêmico, quanto do ponto de vista de gestão desse novo fluxo, para que as coisas, de fato, comecem a mudar. Porque enquanto a gente estiver fazendo a mesma coisa, né, do mesmo jeito que a gente sempre fez, mas dentro de um novo fluxo, não que não possa funcionar, mas talvez você não tenha a melhor produtividade, o melhor ganho, a melhor evolução dentro desse fluxo. Então, a gente desenvolveu aqui na clínica um novo modus operandi, desde o primeiro contato do paciente até a entrega, no meu caso, da contenção, no caso do Zé Antônio, da reabilitação final do paciente. E fez todo sentido para a gente, é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui ao longo dessa noite. Volto a dizer, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, é só levantar a mão. Na verdade, assim, se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente está aqui aberto a esse bate-papo. Dentro do nosso entendimento, aqui na clínica, eu e Zé, a gente precisava, primeiro, ter segurança técnica, segurança clínica para conseguir crescer, aumentar a nossa produtividade. Então, a gente seguiu esse passo a passo que vocês estão vendo aqui. Fizemos um grande investimento no nosso aperfeiçoamento profissional, fizemos também um grande investimento na área de gestão e marketing, porque é algo que é inseparável também dentro desse fluxo de captação de clientes, de aumento de divulgação, né, do nosso nome, e também um investimento grande em tecnologia. Então, assim, se a gente continuar parado no mesmo lugar, a gente vai ter dificuldade de colher frutos positivos ali na frente, né? Eu trabalho aqui na Barra, né? Para quem não me conhece, não sabe, eu trabalho aqui no Rio e trabalho em Taubaté. E quando eu fui trabalhar em Taubaté, que é minha cidade natal, interior de São Paulo, eu coloquei no Google aluguel de consultório, porque a gente foi alugar uma sala para começar a fazer os atendimentos lá. E me apareceu esse consultório. E tive bastante dificuldade de escolher uma clínica em Taubaté que tivesse sintonia com o que a gente já fazia aqui no Rio, por incrível que pareça. Então, é importante a gente ter coerência dentro desse fluxo para que a gente possa conciliar o que a gente fala, o que a gente mostra para o paciente, com o espaço que a gente tem, com o acolhimento que a gente traz para o nosso cliente. Então, eu digo que isso é uma linguagem digital, ela vai muito além do Invisalign e iTero, pura e simplesmente. A gente tem que ter um entendimento dessa linguagem como um todo dentro do fluxo, né? Então, quando o paciente entra em contato com a gente já tem um fluxo de scripts, né? Vocês devem ter os de vocês também, e todo o fluxo começa a ser digital desde o primeiro contato. Então, a gente recebe esse paciente pelo WhatsApp ou pelas mídias sociais ou através do telefone, e esse paciente ele já entra no fluxo a partir desse momento, com anamneses virtuais, com reuniões virtuais, a gente consegue incluir ele dentro desse esquema, dentro dessa maneira de ver esse fluxo desde o primeiro contato. E a gente usa e abusa das ferramentas que a Align disponibiliza para a gente. E agora sim a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas ferramentas antes da gente passar para os casos clínicos. Esse é o esquema que eu bolei para não deixar passar nenhuma informação, nenhuma possibilidade de utilização dessas ferramentas. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis para nós e a gente precisa, dentro desse fluxo de trabalho, ir incorporando essas ferramentas no dia a dia. Como eu disse lá no início, eu tenho a mentoria, né? Eu atendo alguns doutores, eu faço supervisão de clean check, e, para minha surpresa, muitos dentistas ainda não fazem
as fotografias pelo aplicativo. E quando você deixa de fazer a fotografia pelo aplicativo, que é o Invisalign Professional App, que mudou, né? Antes a gente tinha um outro aplicativo que agora foi modificado, melhorado para esse aplicativo. E muitos dentistas não fazem essa fotografia ali. É uma coisa extremamente simples e que possibilita o uso do In-Face Visualization, que é uma outra ferramenta que a gente tem disponível na IDS. Então, é importante que vocês tenham todas elas linkadas aí, vocês podem fazer um print dessa tela, e passem a perceber como vocês acabam se sabotando aqui e ali no uso dessas ferramentas. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Smile View. Ele está disponível para todos os Invisalign Doctors na IDS. Ele é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho e de captação de clientes. Com essa ferramenta, os pacientes conseguem ter um primeiro contato já com esse fluxo digital, ainda na casa dele, sentadinho no sofá dele, ou você ainda pode fazer a divulgação desse Smile View na sua própria clínica, trabalhando no marketing interno, dentro do consultório, se você trabalhar com outros profissionais. Como que funciona? O paciente faz a captação de uma fotografia e ele é direcionado para essa correção. De uma forma muito rápida, muito simples, o software faz a possível correção do sorriso do paciente. Essa ferramenta está disponível na IDS. A gente entra aqui, olha no nome do dentista, Smile View. Você vai fazer a configuração, né, com seu nome e nome da clínica, e você vai ter a possibilidade de gerar um flyer ou um QR Code para que você tenha, olha, essa possibilidade de disponibilizar esse QR Code ou link. Você pode disponibilizar isso de forma digital, através do Instagram, das suas mídias sociais, através do WhatsApp, ou imprimir esse QR Code e deixar no seu consultório, na sala de espera, no consultório de um médico parceiro, no laboratório de radiologia que você tenha, né, um contato. A forma como você vai usar essa ferramenta fica a critério de cada um. Mas é uma ferramenta muito, muito interessante para a captação desse cliente que já está pensando em Invisalign, que já se interessa por essas ferramentas digitais, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar para os TMs, eles dão passo a passo para vocês de como chegar ao QR Code. A experiência digital, ela vai conquistar o seu paciente. Eu quando comecei a trabalhar com Invisalign, eu mesma me senti fisgada por esse encantamento, né? E dentro desse processo, a gente tem que entender o que é o encantamento para venda e o que é o encantamento para você fazer essa conexão com o paciente, porque são coisas que caminham lado a lado. A meu ver, assim, eu e Zé Antônio, a gente tem uma visão muito prática dessa história toda. Não adianta, dentro da minha perspectiva, você conquistar o paciente e não entregar o resultado. Então, vocês têm que tentar, ao longo desse processo, dessa curva de aprendizagem de vocês, tentar se beneficiar, sim, das ferramentas de encantamento, venda e captação de clientes, mas, paralelamente a isso, correr atrás também dessa segurança técnica, né? Que é uma coisa que é preponderante para que vocês possam, de fato, crescer com consistência, com segurança de resultados. Quando chegou na clínica, eu me credenciei em 2018, e alguns de vocês já devem ter escutado essa história. O Zé, ele resistia muito à aquisição do iTero, porque ele entendia que o iTero era um scanner que era mais apropriado aos ortodontistas do que ao clínico, e foi um processo aí, até que a gente conseguisse entrar num acordo, e o iTero chegou aqui na clínica em 2020, no auge da pandemia. E desde a chegada do iTero para cá, o nosso entendimento do fluxo digital mudou completamente. Todos os pacientes que chegam no consultório são escaneados, todos, absolutamente todos. Hoje, inclusive,
Quando a gente está batendo papo, vou falando os insights das coisas que acontecem no consultório. Chegou uma cliente hoje para ser atendida, ela entrou em contato, passou por todos os scripts de agendamento e chegou ao consultório hoje. Mas antes de subir para o consultório, ela me mandou uma mensagem assim: doutora, se eu for só para fazer o orçamento, eu vou ter que pagar a consulta? Aí eu expliquei para ela o seguinte: falei, olha, sabe, quando você subir aqui a gente conversa e eu te explico como funciona aqui essa primeira consulta. Eu falei, olha, a consulta, ela não é uma consulta de orçamento, ela é uma consulta de diagnóstico. Aí expliquei o passo a passo. Ela já tinha ido a 2 dentistas, tá? 2 dentistas para fazer orçamento de Invisalign. E logo na chegada, a gente já faz uma abordagem específica do paciente, tem todo um acolhimento, e aí ela já se estremeceu um pouquinho. Mas eu falei para ela o seguinte, falei, você pode ficar sentadinha aqui na sala de espera, se você não quiser entrar para a consulta, não precisa. Eu vou te explicar o que a gente faria na consulta e você decide se você quer ou não quer fazer esse seu primeiro atendimento aqui com a gente. Ela falou assim, sabe por quê? Eu já fui em outros 2 dentistas e eles me passaram preço. E aí eu quero só saber o seu preço, para ver se eu continuo aqui com você ou não. Eu dei uma estimativa de preço para ela, sem olhar ela, né, clinicamente. E fui conversando sobre a tecnologia, conversando sobre Invisalign e Aitero, mas, gente, me colocando como parte importante de todo esse processo. E aí, ela, depois de muita gente conversar ali, uns 5 minutos, 10 minutos no consultório, ela virou para mim e falou assim, não, eu quero conhecer esse Aitero, eu quero saber como é que funciona. Ela já estava encantada só com o que eu disse na sala de espera. A gente entrou, fizemos toda a consulta, e aí segui todo esse fluxo que vocês vão ver aqui, né, de fazer as fotografias pelo aplicativo, de fazer a simulação de resultado no Aitero, de mostrar para a paciente o que é um clean check, como que as coisas funcionam dentro de um fluxo digital, e sempre me colocando numa posição de destaque, porque ela já tinha passado por outros 2 dentistas. Eu não sabia se os dentistas tinham ou não tinham Aitero, o que tinham dito, o que não tinham dito para ela. Mas ela foi fisgada por esse encantamento, porque ela fez o experimento, ela me pagou a consulta e ela já me pagou o clean check. Ela não quis ainda fechar o tratamento nessa consulta. E aí tem algumas abordagens em relação a essa abordagem que a gente também... Quer fazer alguma pergunta? Não, eu já mutei. Vamos seguir. Tá. Resumo da história. A paciente saiu daqui hoje convencida de que ela tinha que colocar o Invisalign, mas ela tinha que colocar o Invisalign comigo. Gente, isso é fantástico. Eu não quero me colocar melhor ou pior do que ninguém, mas essa abordagem dentro desse fluxo faz o paciente sentir que ali tem alguma coisa especial, ali tem alguma coisa diferente e que vale a pena empatar aquele investimento. Ela tinha 3 orçamentos, ela tinha passado por 2 dentistas, eu acredito que esses 2 dentistas também sejam muito bons, mas alguma coisa que eu fiz dentro desse fluxo de atendimento conquistou a paciente. Então, ela assim, já se disse minha paciente. E interessante que eu fui mostrando as ferramentas e aí eu falei, olha, todas essas ferramentas elas estão conectadas, a gente vai conversando, explicando, e uma conversa com a outra. Então, eu tenho o Clean Check, eu tenho o Aitero, eu tenho o aplicativo, e em 15 minutos tudo está conectado, eu já tenho a disponibilidade de fazer o seu planejamento. Ela apontou para a minha cabeça e falou assim, mas esse software aí é que me interessa. Ou seja, eu já tinha criado, através de todas as ferramentas, porque ela não me conhecia. Ela achou que eu era melhor do que os outros dentistas. Essa percepção de valor que todo esse fluxo pode gerar é que, às vezes, a gente deixa passar. Por exemplo, os outros 2 dentistas deram um orçamento, talvez sem abordar essas ferramentas dessa forma. Então, assim, achem uma forma de vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês para essa conversão, para essa captação dos clientes de vocês. Esse é o Invisalign App Professional, é o aplicativo que a gente usa hoje para fazer
as fotografias, mas ele vai muito além disso. A gente consegue fazer supervisão de tratamento à distância, a gente consegue fazer comunicação com os clientes. Para quem ainda não baixou, é importante que vocês baixem esse aplicativo no celular de vocês. É muito simples de usar. As fotografias têm os templates, então dificilmente a fotografia vai ficar inadequada. Sobre fotografia, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses. Tirem o paciente da cadeira, coloquem o paciente contra uma parede, uma porta, deixem o paciente sentado numa altura em que você esteja com a câmera na altura do olho dele, né, para que você não tenha uma inclinação da fotografia. São coisas simples, mas que no dia a dia a gente vai sendo atropelado pelo tempo, pelo paciente que está esperando do lado de fora. Então, caprichem. E fazer de qualquer jeito, fazer com capricho, às vezes toma quase ao mesmo tempo. Levanta o paciente da cadeira, né, faz as fotografias intraorais na cadeira, levanta para fazer a fotografia de face do sorriso. A foto do sorriso amplo, ela é fundamental para que vocês tenham a possibilidade de usar outra ferramenta que é o In-Face Visualization, que é a simulação do sorriso do paciente. Então, caprichem nessas fotografias, tá? Malena, deixa eu dar uma contribuição, acho que é pertinente, com relação ao aplicativo também, é importante, quem não conseguiu ainda baixar, eu botei no chat o endereço, e nesse aplicativo vocês também conseguem visualizar a aba Contatos. Então, antes não tinha essa opção, né? Então, agora, por exemplo, fez um Smile View, gerou o QR Code, gerou o flyer, o paciente interagiu, você já consegue olhar quem é ali no contato, consegue pegar o telefone dele, o nome dele e fazer a conexão, que é aí que é o que a Malena falou, né? É o momento da gente captar. Obrigada. Imagina, pode entrar a qualquer momento, Paty, estamos entre amigos. E eu acho que, assim, tem alguém desenhando na tela, ó. Vocês precisam ter essa familiaridade com essas ferramentas, e isso só acontece fazendo. Então, a primeira fotografia pode não ficar 100%, a segunda um pouquinho melhor, e com o tempo vocês vão otimizando ainda mais os resultados. Agora, cabe um parênteses, não é igual a fotografia da câmera, né? Então, se você já tem um fluxo fotográfico que funciona na sua clínica, mantenha o mesmo fluxo de antes, mas também não deixa de absorver essa possibilidade de usar a foto do sorriso amplo para fazer essa simulação lá no ClinCheck. Aqui é o aplicativo, ó, a interface do aplicativo. Então, você consegue os contatos, você consegue a visualização das fotos, fotos para alinhadores adicionais, foto de registro final, você consegue ir compilando tudo ali. Eu acho que para essa gestão de documentos é muito bacana. Então, há a possibilidade de fazer isso tudo dentro desse aplicativo. Outro software que a gente tem, que é o meu xodó da Line, que é o ClinCheck. Hoje eu posso dizer que eu entendo, eu bato o olho, eu consigo me entender com essa ferramenta de uma maneira muito... Não é simples, porque não tem nada de simples, é muito complexo, mas é muito mais fácil hoje para mim do que foi há 5 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. A ferramenta evoluiu muito nos últimos tempos também, com a chegada do ClinCheck 6, e a possibilidade das ferramentas 3D, a possibilidade de você usar o Live Update, a possibilidade de você usar o In-Face Visualization. Todas essas ferramentas juntas é que vão trazendo um fluxo mais orgânico de trabalho dentro desse conceito, né, do fluxo digital. Então, vocês precisam estudar, vocês precisam entender, vocês precisam se dedicar. Tem lá, dentro do próprio, né, da própria IDS, aulas sobre como você manipular esse software para que você possa ter cada vez mais produtividade. Porque senão você faz um setup, depois você faz um refinamento, aí você faz mais um refinamento, e ainda assim não ficou bom, e aí você fica, né, numa situação, às vezes, até constrangedora com seu paciente. Entenda, de fato, que é possível ser entregue, e coloque isso de uma maneira muito clara para o paciente, né? Não deixem se iludir, vocês, profissionais, se iludir com essa mágica que às vezes a gente vê. Não tem mágica, tem biomecânica, tem ortodontia, tudo aquilo que vocês já conhecem de ortodontia que tem que ser traduzido agora para um novo jeito de tratar, para um novo jeito de movimentar os dentes. Mas a biomecânica, ela continua a mesma.
as forças que vão acontecer de efeitos rebote, de forças complementares ali dentro do tratamento, é a mesma coisa, né? É só entender de que forma vocês podem ter o melhor resultado, e é possível, vocês vão ver ainda aqui ao longo do dia. Essa ferramenta é fantástica, é uma atualização recente aí do ClinCheck, que é a possibilidade da gente incorporar dentro do software ClinCheck a imagem da visualização tomográfica, né, onde a gente pode ter uma percepção ainda mais apurada do nosso diagnóstico e do nosso planejamento. Eu digo que antes a gente trabalhava com uma venda nos olhos, e agora a gente tem, através de tantos números e informações, e agora com a chegada da tomografia integrada ao ClinCheck, eu acredito que, assim, as possibilidades vão ficando cada vez mais personalizadas para o nosso paciente e vão dando cada vez mais trabalho para a gente. Então, não deixem de fazer, desde que vocês entendam que é uma prioridade para o caso, a solicitação da tomografia. Se alguém tiver ainda alguma dúvida com a inserção dessa tomografia dentro da IDS, pode perguntar, eu estou absolutamente à vontade, assim, disponível para ajudar vocês, e não é complicado, entendeu? Não é complicado, é uma coisa muito simples, é só a gente entender como tem que ser feito. Mas já vou dar um parâmetro também para quem ainda não sabe. Vocês precisam pedir a tomografia num FOB que compreenda maxila e mandíbula, periápice superior, periápice inferior e dentes inclusos. Essa tomografia ela pode ser obtida com os dentes em oclusão, ou uma semi-abertura da boca, tanto faz, o ClinCheck consegue fazer a oclusão e juntar as imagens depois. E vocês precisam pedir no formato DICOM. A maior dúvida da maioria dos dentistas que já falou comigo sobre essa ferramenta é como incluir ali se o arquivo vem compactado. Você precisa descompactar, então o arquivo ele é muito pesado, o laboratório ele envia numa pastinha zipada normalmente, você precisa abrir essa pasta, né, em todas as pastas, e aí você consegue anexar as pastas, você seleciona a primeira, a última e carrega todas na IDS. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qual programa usar, de que forma fazer, é só perguntar, estou à disposição de vocês, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito em cada assunto por causa do nosso tempo, mas eu me coloco à disposição para ajudá-los se alguém tiver alguma dúvida. Essa ferramenta é muito legal. E essa ferramenta ela é muito legal por dois aspectos, que é o In-Face Visualization. Quando a gente faz a foto no aplicativo, essa foto ela é carregada automaticamente para a IDS. Quando a gente vai fazer a prescrição, todas as fotografias já estão ali à nossa disposição. E quando a gente faz o planejamento, eu consigo ter duas possibilidades, né, principais com essa ferramenta no meu fluxo, no meu entendimento. Primeiro, o paciente ele tem mais um ponto de apoio ali na hora de entender qual vai ser o resultado que a gente quer para o tratamento dele, né? Uma possibilidade de visualização na sua própria face de uma expectativa de resultado. Cuidado, né, gente? Porque essa coisa de garantir resultado, clinicamente as coisas não são assim tão assertivas, mas se você souber colocar o seu planejamento, tanto do ClinCheck quanto dessa parte da fotografia, das simulações, para o paciente de uma maneira honesta, ele vai entender que você não está garantindo o resultado, mas que há uma possibilidade dele ter uma percepção, mesmo antes de começar, de como vai ficar o tratamento dele ao final. Então, tem essa característica. Agora, mais do que isso, gera para mim mais uma possibilidade de avaliação do meu diagnóstico, do meu planejamento. Será que fazer uma intrusão de, sei lá, 2,5 milímetros no incisivo superior vai ser bom para aquele paciente? Muitas vezes, no dia a dia, os dentistas eles acabam não lendo essas movimentações na tabela de movimentos, mas se você clicar na fotografia e ver que o sorriso está muito alterado, isso já vai ser mais palpável para você, né? Você vai ter essa percepção de uma maneira mais concreta ali do que interpretar a tabela de movimentos. Então, se eu quero instruir ou intruir, como que eu vou fazer a correção desse sorriso? Eu também consigo manipular os dentes no software ClinCheck, atualizar e observar como é que vai ficar a curvatura do sorriso, a expansão, o preenchimento do corredor bucal.
é uma ferramenta bacana também para a gente usar no planejamento. Outra ferramenta que a gente tem dentro do fluxo digital Invisalign, o aplicativo para o paciente, tá? É muito bacana para a gestão do uso do aparelho. Então, o paciente ele consegue ali ter notificação de dias de troca, entender quanto tempo durante o dia ele está usando ou não. Ele consegue fazer as fotografias para uma autoavaliação ali da evolução do alvo no aplicativo. E você tem acesso, você dentista, tem acesso através, né, o paciente ele tem que criar, você tem que criar uma autorização, você tem que fazer dentro da IDS essa possibilidade de supervisão virtual com seu paciente, e você consegue acessar as fotografias de dentro da IDS, e agora, Paty, eu acho que de dentro do aplicativo também, né? Isso, exatamente. O Professional... Eu ainda não fiz o uso visão no Professional, eu faço na IDS. Porque aí conecta a informação do paciente contigo, porque ali tudo que o paciente faz no app do acompanhamento, você consegue, por exemplo, quer fazer um virtual care, deu aceite na IDS, consegue integrar as plataformas. Muito bacana, e tudo na palma da mão, né? Porque a gente resolve tudo no celular, e isso vai ficar cada vez mais orgânico, mais simples. Eu acho que esses aplicativos, eles vêm para facilitar o nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que usar, porque senão a gente perde esse benefício, né? E a gente também paga por isso quando a gente está dentro do sistema, então é algo que vocês têm que usar, né? Para que vocês possam ter esse benefício. E para o paciente é muito legal. Como eu estava dizendo, né, sobre o perfil do paciente, esses pacientes eles já chegam engajados dentro de uma ideia do que é digital e de como, né, eles podem ter um aproveitamento melhor ainda dentro dessa gestão do uso do aparelho. E o aplicativo ele é fantástico. Todos os meus pacientes já saem no primeiro dia, eu entrego o alinhador número 1, o alinhador número 2, e faço com ele aqui consulta a instalação do aplicativo, ou eventualmente eu mando antes para ele já ter machado ali, só fazer a configuração comigo. Então, usem também, tá? É muito legal. Aqui é a interface, então você consegue ter o cronômetro, as fotos, consegue fazer ali um controle de agenda, é bem legal. O acompanhamento virtual é algo fantástico também para mim, nesse meu fluxo de atendimento. É algo que no início eu falava assim, como que eu vou fazer acompanhamento virtual de ortodontia? Porque a gente vivia algo muito diferente antes, e assim, conseguir fazer essa transição e entender que é possível e que funciona, é algo que a gente também vai tendo que ganhar segurança, né, dentro desse fluxo de atendimento com o Invisalign. Mas não só é possível, como hoje eu tenho alguns pacientes que fazem tratamento totalmente à distância. É claro que eu fui ganhando segurança para chegar nesse lugar. Eu acredito que cada pessoa, na verdade, assim, tem pessoas que são mais arrojadas, né? Que são mais destemidas e que embarcam de corpo e alma e já começam a fazer desde o início tudo. O que eu admiro muito, assim, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou alguém que fui devagarzinho criando ali o meu entendimento de como as coisas funcionavam. Isso se traduziu com a chegada do Aitero, com a possibilidade do acompanhamento virtual, com a possibilidade de entregar 12, 15 alinhadores para o paciente vê-lo a cada 3 meses. E hoje eu tenho alguns pacientes que eu faço tratamento com uma supervisão, 2 supervisões, no máximo, tratamento de 1 ano. Não é uma escolha minha, tá? Não é uma escolha minha. Para o meu fluxo normal de atendimento, eu gosto de ver meu paciente a cada 8 semanas. Mas, para alguns casos particulares, onde eu não tenho a possibilidade de ver o paciente, eu já consigo fazer uma programação mais espaçada. E essa ferramenta me ajuda muito nesse processo de supervisão, porque os pacientes já saem sabendo que eles vão precisar fazer as fotografias e que a gente vai entrar em contato através do aplicativo, da IDS, ou mesmo através de uma chamada. De vez em quando, para esses pacientes que ficam muito afastados, eu abro uma reunião no Zoom e bato um papo e tento entender ali como é que está funcionando o dia a dia do tratamento. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Esse é um caso que acabou, sim, de chegar a última fotografia, foi agora em outubro de 2022. A foto inicial foi em novembro de 2021.
Eu instalei o aparelho nessa menina, e um mês depois o pai foi transferido para uma cidade longe aqui do Rio, e ele me disse, Malena, como que a gente vai fazer agora? Gente, ele me pagou à vista. Me pagou à vista, pá. Eu falei, bom, vamos dar um jeito. Eu tenho 2 opções para você. Eu posso transferir a sua filha para um profissional, eles moram em Brasília. Eu posso transferir a sua filha para um profissional lá, que vai dar toda a sequência no tratamento, você só vai ter que organizar como é que você vai, né, o custo desse profissional que vai atendê-la, mas existe a possibilidade de eu entregar mais alinhadores do que eu havia previsto para ela e expliquei o que era a supervisão à distância. A menina adorou a ideia, o pai também, eles gostam muito de mim, falou, vamos tentar. E eu explico para todos esses pacientes que eles precisam usar o aparelho ainda melhor do que se eles estivessem aqui comigo no Rio. E a menina foi embora, então ela veio e instalou o aparelho em finalzinho de outubro, início de novembro de 2021. Eu a vi nas férias de janeiro, depois eu a vi em abril, e de abril até outubro, eu não vi mais essa criança pessoalmente nenhuma vez. O que aconteceu em agosto, quando ela me mandou a fotografia? Ela está usando elástico de classe 2 para ajudar esse canino a fazer essa distalização com extrusão, um botão. Dá para ver aqui na segunda foto. E ela usou tão bem o elástico de classe 2 que ela teve um avanço mandibular. E aí ela estava em topo, já querendo cruzar ali. Eu precisei suspender o uso do elástico. Eu falei, olha, agora você não vai usar mais o elástico, você vai parar de usar o elástico, vai continuar usando a alinhador. Você vai trocar agora, em vez de 7 dias, com 10 dias ou 12 dias. Eu fiz lá um cálculo até que ela pudesse voltar no Rio, porque eu entreguei os últimos alinhadores agora. E aí, de agosto para outubro, lá, a oclusão já encaixou melhorzinha de novo. Então, fazer esses atendimentos com supervisão virtual é algo muito sério. É algo que a gente tem que ter muito controle dessas nuances do tratamento, porque se eu só entrego e só vejo no final e não faço a supervisão, a gente pode ter surpresas desagradáveis ao longo do tratamento. Essas são as fotos em oclusão frontal. As fotos de paciente nem sempre ficam, né, perfeitas, até que a dessa paciente vem bonitinha. Então, o inicial, agosto, estava alinhando e nivelando, o lateral está rodando. Eu tinha previsto aqui, olha, para essa rotação do 22, um dente extremamente angulado, rotacionado, são quase 60 graus de rotação. Eu tinha previsto, dentro da minha ideia mental, lá do planejamento inicial, um binário. Não coloquei binário, gente. Ela está fazendo tratamento só com o Invisalign e o elástico de classe 2, que agora a gente já suspendeu. E olha a evolução do lateral. Às custas de um bom planejamento, de um bom estagiamento e de supervisão através dessas ferramentas que ela disponibiliza para a gente. Então, a foto de agosto estava querendo cruzar, suspendi o uso do elástico, voltou a encaixar um pouquinho melhor e agora, finalmente, ela vem ao Rio agora em janeiro do ano que vem. Então, ainda tem dezembro aí para passar isso um pouco. Eu confesso que eu não gosto dessa situação, mas é algo que é possível. Dizer que eu entrego os alinhadores, entrego 3 caixas de alinhadores sem preocupação? Claro que não, eu fico extremamente preocupada. O que alivia um pouco a minha angústia são essas fotografias, né? E saber que tudo está evoluindo bem é muito legal. Para essa menina, eu ainda pedi uma radiografia no meio do tratamento por conta dessa correção de angulação do incisivo lateral. E está tudo certo, está tudo indo bem, tá? Então, o fluxo digital, ele vai muito além de você trabalhar com Invisalign e vai além também de você ter o iTero dentro da clínica. A gente tem outras ferramentas que também ajudam a gente nesse fluxo. Aqui na clínica, o fluxo ele é full digital para todas as especialidades. A gente tem prevenção e odontopediatria, a gente trabalha com periodontia dentística, reabilitação protética, reabilitação ortodôntica. Eu faço todo o preparo dos meus pacientes de cirurgia com Invisalign, a não ser que haja alguma restrição muito específica, caso a caso, mas é possível fazer hoje esse fluxo digital também para o preparo das cirurgias. O Zé, ele faz tudo guiado, desde uma gengivectomia até uma cirurgia maior para implante, e a parte de odontologia estética também, ele faz todo o preparo e moldagens e obtenção desses modelos digitais com o fluxo digital.
Então, é possível, desde que a gente mude a nossa maneira de ver a odontologia. É muito mais simples. Para quem já faz há 20 anos, como a gente fazia, um fluxo analógico, você mantém aquele fluxo. Mas se você define que você quer algo melhor para você, em termos de previsibilidade, em termos de segurança de resultado, não que não seja possível fazer isso com a ortodontia tradicional, com os fluxos tradicionais da odontologia, mas para nós profissionais, de forma imediata, se o Zé faz um preparo e ele escaneia esse preparo, e ele molda o preparo e vai mandar esse preparo para o laboratório, só quando o laboratório recebe muitas vezes esse modelo, é que vem ali uma solicitação de repetição, porque deu uma bolha, ou porque algo não ficou bem. Inteiro, a gente consegue ver o que está acontecendo no momento em que o paciente está na cadeira. Então, esse fluxo ele fica muito mais verdadeiro, né? A gente consegue melhorar profissionalmente com a abordagem digital. Pelo menos foi a experiência que a gente teve aqui. A gente, hoje, tanto o Zé Antônio quanto eu somos melhores por conta dessa tecnologia. A gente não entrega tudo na mão da tecnologia, não é isso. Mas a gente usa a tecnologia como algo a agregar, a melhorar o nosso trabalho, tá? Então, todas as crianças são escaneadas quando chegam para a prevenção, todos os pacientes que chegam para uma revisão semestral ou anual são escaneados, e aí a gente conseguiu incluir dentro desse fluxo clínico alguns benefícios com a Itero e com o modelo digital. E para exemplificar para vocês, é uma guia cirúrgica para um aumento de coroa clínica, tá? O Zé faz esse tipo de abordagem hoje. Aqui é o escaneamento e a confecção de guias para implantes guiados, né? Para você poder fazer esse implante com muita precisão e cuidado e controle. O Zé Antônio já fazia implantes há muito tempo, não significa que o implante que ele fazia antes era ruim, mas hoje ele faz de uma forma muito mais assertiva, tranquila, com mais controle, né, de todo o processo cirúrgico e instalação desses implantes. Aqui é um exemplo, olha, nessa foto a gente tem aqui, olha, saliva e o preparo não está tão limpo, tão nítido. Você vê isso quando você está escaneando e ao lado a gente tem ali o preparo todo exposto de uma forma adequada. Então, claro, se você olhar essa imagem e não identificar que tem algo que possa melhorar, não é porque você está trabalhando com odontologia digital que seu trabalho vai melhorar. Passa pela sua interpretação a mesma coisa em Invisalign. Não é porque o software está entregando para você uma correção fantástica, você vai embarcar em tudo aquilo que você está vendo. É importante que você tenha a ferramenta trabalhando para você, e não o contrário, né? Eu vou partir para alguns casos clínicos, a gente ainda tem uns minutinhos, da Paty. Sim, eu estou tentando também, já respondi algumas dúvidas aqui no chat, mas podem ficar à vontade. Vou botar a tela aqui para vocês poderem ter um tempinho aí de... Se alguém quiser perguntar. Já estão vendo a minha tela de novo, já, né? Sim. Ó, eu vou fazer agora, vou ilustrar para vocês algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, são vinculadas ao Itero, né? Por isso que eu perguntei, quem é daqui que já trabalha com isso no dia a dia? Quem já trabalha, já vive isso, né? Eu imagino que vocês já tenham essa experiência, mas quem ainda não tem, vai poder ter uma palhinha aí do que é. Na verdade, eu vou até começar por esse aqui, ó. São alguns vídeos que a gente faz com o paciente aqui na clínica. Vou dar o play para vocês verem. Para vocês entenderem qual é a abordagem, nesse exemplo aqui, de um paciente que está em tratamento, está chegando no final da primeira série, e tudo aquilo que foi conversado lá na primeira consulta, que eu sempre descrevo, né? Porque é importante, o paciente ele só vai saber aquilo que a gente explicar, aquilo que a gente ensinar para ele. Então, ele consegue ter a percepção no final do tratamento de que tudo aquilo que eu combinei está, de fato, acontecendo conforme planejado. Eu sempre explico que nada é 100%, que eu dependo muito da colaboração dos meus pacientes,
porque a Invisalign é um aparelho fantástico, mas só funciona se o paciente usar. Então, essa abordagem também ela é muito direta, franca e repetitiva. Os meus pacientes eles têm assim, um grau de adesão ao tratamento que é fantástico, e graças a essa troca, graças a essa educação, eu digo que eu ensino meus pacientes a usarem o aparelho, e explico que se eles não usarem, nada daquilo que eu estou programando vai acontecer. Então, eles acabam abraçando o tratamento de uma forma muito positiva. Vamos ver se vai rodar. Vocês estão vendo aí, não? Sim. Está dando para ouvir? Então, aqui é um exemplo de como eu abordo a avaliação de progresso com o paciente. Essa ferramenta que tem disponível para nós, né, dentro do Aitero, é a que eu mais gosto, porque eu consigo fazer toda a avaliação do planejamento, eu consigo mostrar para o paciente se as coisas estão indo bem ou não estão indo tão bem assim, porque o paciente que não usa, eu também uso essa ferramenta a meu favor, porque eu vou mostrar para ele, olha, era para você ter chegado até esse estágio dessa maneira, olha como é que você está. O que está acontecendo? Você está usando bem o alinhador? Estou, doutora, estou usando bem o alinhador, estou usando bem, eu acho que estou. Aí eu paro e penso se tem algo que eu poderia ter feito diferente em relação ao planejamento em si. Então, é uma abordagem que vai trazer a possibilidade de uma comunicação melhor com o seu paciente, vai trazer agregar tudo aquilo que você combinou com ele, né? Você está mostrando, você está dizendo o que aconteceu e ele está vendo o que aconteceu. E também funciona como uma ferramenta de autoavaliação dos planejamentos que a gente faz. É outra avaliação de progresso, mas aqui não ao vivo com o paciente, eu filmei a tela para vocês verem. É um caso de paciente de mordida aberta, classe 3, com muita giroversão, muito apinhamento, e do lado do tratamento inicial e o outro a evolução até o alinhador final, que ele chegou, que foi o 51. Então, essa mordida em topo. É claro que eu sempre combino com o paciente que há a possibilidade de um refinamento. Quanto mais o paciente usa o aparelho, o refinamento vai ser, de fato, um refinamento e não um novo tratamento. E isso, ao longo do tratamento, com os casos que não vão tão bem, que nem tudo vai, né, de uma maneira como a gente gostaria. Eu mostro para ele que a gente não vai chegar no 51, eventualmente, que eu vou precisar parar no 35 para replanejar, e isso também fica claro para o paciente entender. Então, esse fluxo digital com a Aitero, aqui na clínica, fez uma diferença para a minha produtividade, para a minha segurança clínica, que foi fantástica. Acho que em algum momento ele vai correr aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho para a gente poder passar para os outros casos. A expansão superior que aconteceu, olha o antes e o depois, e aí eu falo isso com o paciente. E quando tudo vai muito bem, fica tudo verde, né? Porque o Aitero ainda tem a possibilidade de ler, dentro da matemática dos movimentos que foram programados, o que foi 100%, o que foi 80%, o que foi 70%, 30%, a gente consegue ter essa leitura. E quando fica tudo verdinho, cara, é uma festa, sabe? Eu engajo o paciente dentro desse espírito, porque se deu certo é porque ele fez tudo certo, né? Porque não basta a gente fazer um planejamento super assertivo, estagiado, com digitalização sequencial, abrindo espaço para que a rotação aconteça, só vai acontecer de fato se o paciente usar, né? E quando acontece é uma comemoração, a gente vibra lá, ó.
tudo verdinho, quase tudo, né? Nem tudo é perfeito, mas eu não estou preocupada com aqueles 2 dentinhos amarelos. Eu consigo entender, avaliando, olha, superior. Eu consigo entender que tem ali ainda um giro entre o 32 e o 31. E tudo bem. Provavelmente o que aconteceu ali é que eu não fiz o IPR adequadamente, houve alguma colisão e ainda restou ali uma giroversão para ser corrigida. Mas o grosso do tratamento, a distalização foi muito bem, a giroversão dos caninos, olha, é muito movimento. E quando a gente consegue ter esse tipo de experiência, é muito bacana. O paciente fica super satisfeito e a gente também. Tem um dente roxo na arcada inferior, ó. O segundo molar, 47, ele está roxinho, porque esse dente é uma coroa, e a coroa era um provisório, e ela saía durante o tratamento. A gente precisou recimentar ela umas 2 vezes. E numa dessas últimas vezes, ela ficou um pouquinho girada, eu recortei o alinhador, porque já tinha finalizado a distalização, e ela seguiu ali posicionada um pouquinho diferente, mas tudo bem também, né? Isso também não é um problema. O iTero, ele tem essa visualização em todos os planos, ó, superior, inferior, sagital, vertical, transversal. A gente consegue ler tudo aquilo que foi programado antes, ao final, ou durante o tratamento. Então, era para ter expandido 2 milímetros e expandiu 1, ele vai dizer se isso de fato está acontecendo, o que está acontecendo, né? É muito bacana. Esse é o paciente, antes e depois, e olha a fotografia. Esse é um dos meus pacientes, assim, ainda lá do início. Ele já está com Vivera há muito tempo, já finalizou, mas a fotografia foi feita inicial pelo laboratório, ele está com a cabeça inclinada, assim, ó. Eu nunca mais fiz uma foto de cabeça inclinada depois que eu comecei a ter essa vivência, né? Porque eu não era uma pessoa que registrava os meus casos, eu ainda registro pouco, mas a gente precisa fazer a fotografia para a avaliação diagnóstica inicial. E antes eu delegava para o laboratório, hoje eu faço as minhas fotos e elas ficam melhores do que ficavam antes com o laboratório. Então, plano de Frankfurt sempre paralelo ao show. Malena, tem uma pergunta aqui que eu acho pertinente colocar. Pode falar. Porque você acabou de falar, a dúvida da doutora Luciana Lopes, aquele attachment no 42 para o lingual, é por quê? Sei que a aula não é de clínica, mas fiquei curiosa. Gente, então, eu sou essa pessoa que, dentro da minha curva de aprendizagem, eu experimentei de tudo. E, claro, com muita segurança, eu não fazia meus pacientes de cobaia, mas, poxa, eu estava lá falando que tinha um attachment que podia funcionar. Nesse caso, por que eu escolhi colocar ele por lingual? Porque o paciente tinha uma coroazinha, uma faceta nesse dente. E eu não quis fazer a instalação do attachment na vestibular, eu coloquei por lingual, no caso que era inferior. Eu não gosto, tá? E aí eu vou chegando à conclusão do que funciona para mim e do que não funciona. Eu prefiro trabalhar com attachment na vestibular sempre. A não ser em alguns casos específicos, onde eu tenho uma mordida cruzada, não tem espaço na vestibular, ou para uma mecânica específica eu vou entrar com uma ancoragem na palatina ou na lingual. Mas foi experimentação e ele tinha essa facetinha ali nesse dente, eu não quis colar na vestibular. Se vocês observarem, olha outro experimento aqui, ó. Vou dar o play. É mais para o final, né? Aqui, ó. Deixa eu dar um pause. Ó. Aí eu não consigo rodar. Eu sempre pego esse modelo e começo a rodar como se eu estivesse com a iTero. Ó, attachment convencional nesse canino. E do outro lado, não, é nos superiores, ó. Eu botei attachment de rotação nos caninos superiores e attachment retangular nos caninos inferiores. E eram rotações importantes acontecendo nos 2 arcos. Então, eu também, dentro do meu entendimento, da minha curva de aprendizagem, eu fui experimentando alguns protocolos. Isso vocês vão ver no dia a dia clínico de vocês, dentro dessas aulas que vocês fazem. Principalmente a clínica, que é a minha paixão, né? Eu falo sobre tudo, mas a minha grande paixão é ClinCheck e biomecânica. Então, dentro desse meu entendimento, eu fui experimentando alguns protocolos diferentes até chegar no entendimento que eu tenho hoje. Esse é um outro paciente,
A gente também fez avaliação clínica, então, dentro do fluxo, a gente atende, como eu falei, a gente escaneia todos os pacientes. Esse paciente ele veio para a extração desse siso, era só isso que ele queria fazer. Quando a gente escaneia, a gente cria um mar de possibilidades e de possibilidades de engajar o paciente em tratamentos que ele precisa. A gente nunca vai empurrar um tratamento para o paciente que ele não precise. Mas, com o hetero, a gente consegue, com a digitalização da arcada, a gente consegue mostrar para ele, olha, talvez aqui você precise de um aparelho, você tem uma oclusão inadequada, você tem desgastes, você tem outras coisas que precisam ser cuidadas além da extração. E ele veio indicado por um profissional para fazer a extração, ele é um paciente do Zé Antônio, que acabou sendo captado para Invisalign para mim. Então, assim, dentro desse fluxo, se a gente tem essa abordagem com o paciente, com essas ferramentas, ele, poxa, não me falaram isso antes, por quê? Né? Poxa, se eu tenho essa necessidade, eu tinha direito de saber, muitos pacientes falam isso com a gente. E é isso, a gente acaba engajando o paciente dentro dessas possibilidades de tratamento. E isso, claro, aumenta o fluxo, né? Fluxo de paciente, o fluxo de caixa, a gente acaba trazendo um resultado, uma produtividade, uma lucratividade melhor para o consultório. Essa é uma paciente de odontopediatria, também são escaneados, é muito simples de fazer o escaneamento das crianças. A ponteira do hetero, ela afasta, eu não sei qual a experiência de vocês com scanners, mas a nossa experiência com a hetero afasta a bochecha, afasta a língua e a gente consegue registrar rapidamente a oclusão das crianças. É quase que em 3 etapas, pum, 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 rapidinho. É uma paciente que tinha hábito de sucção de poligar, e aí eu já começo a conversar com a família, com os pais, sobre a possibilidade de intervenção, sobre a possibilidade de fazer uma fono, sobre a possibilidade de uma intervenção precoce, e ali a gente vai tentando também agregar informação. Nesse momento do registro, o que a gente quer é que o paciente tenha informação sobre o que está acontecendo com a sua criança ou com o seu próprio caso. Esse é um caso de FIRST, que também é registrado, né, na avaliação de progresso. Esse caso eu tive uma retração gengival, olha, não tinha espaço nenhum para o canino. A gente foi expandindo, corrigindo o torque, expandindo as arcadas, mas também fiz uma programação que foi muito acelerada. Então, acabei tendo um pouquinho de retração, olha, no 31, e a gente precisou parar o tratamento, refazer o torque desse dente, reprogramar, porque expandiu muito rápido, a gengiva retraiu e não teve tempo de remodelação, tá? Só para mostrar que nem tudo são flores para vocês. Estou acabando, Paty, posso mostrar mais um caso? Claro, amiga, pode sim. Então, vamos lá, ó. Outra avaliação de progresso. O que foi programado do lado que está se mexendo e onde está parado ali é o alinhador 35. Estou descruzando a mordida, corrigindo a classe 2, descruzando a mordida na região de lateral, fechando aquele espaço que tem na distal do 43, alinhando linha média, um caso extremamente complexo. Esse paciente ele ficou sem vir ao consultório durante muitas semanas, dentro dessa faixa aí que vocês estão vendo, por conta da pandemia. Eu tinha programado elástico cruzado para ele, não foi possível instalar os botões, ele seguiu fazendo só o uso do alinhador. Então, se eu posso deixar uma mensagem clínica para vocês, né, de resultado com Invisalign, o tratamento ele vai ser tão melhor quanto melhor for o planejamento virtual de vocês. E no fundo, o que mais importa, de fato, de tudo que vocês podem fazer é o estadiamento. Mais do que o attachment X, Y, Z, Gisel, é vocês terem um estadiamento adequado de toda a correção. E o paciente teve, ao longo dessas 35 semanas, ó, alinhamos a linha média, corrigimos a classe 2 e estamos descruzando a mordida de uma maneira super assertiva. Na verdade, esse caso já é antigo, o paciente também já está em fase de finalização, eu preciso atualizar os exames para que vocês possam ter uma visão mais recente desse caso.
Esse é um outro caso também, a gente teve uma evolução super positiva, vou dar o play acelerando aqui um pouquinho. Ela tinha essa queixa do diastema, a gente foi fazendo a programação e olha lá, fechou. Fechou o diastema, corrigiu a mordida profunda, 21 alinhadores, tratamento super assertivo, raízes paralelas ao final do tratamento, e paciente super satisfeita, tá? Vocês veem que eu gosto de Atátma, né? Eu sou a rainha dos Atátmas. Malena, uma pergunta aqui. Você tem algum caso aí com oclusograma? Que de repente dê para dar uma... para mostrar como é que é a venda da tecnologia, do fluxo digital, porque assim, eu ouço muito isso nos consultórios no dia a dia, né? Como que vocês conseguem mostrar a necessidade desse acompanhamento, porque o paciente não tem noção, né? Quando ele olha o oclusograma que ele se assusta. Sim, e aí, aproveitei que teve essa dúvida, deixa eu ver se ela tem algum caso aí, como você tem esse acervo. Obrigada. Desse paciente, ó, vou botar aqui para vocês verem. Vou abrir aqui um minutinho. Então, para venda, aí vamos falar um pouquinho então sobre isso. A gente tem a ferramenta de simulação de resultado. Eu até tenho um vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem um vídeo aqui. Pulei. Esse vídeo, ó. Deixa eu ver. Tá sem som aqui, porque eu na hora de gravar a tela eu gravei sem som. Mas ele vai rodar aqui, ó. A gente acabou de escanear o paciente e ele tem ali, ele fez uma extração de um pré, ele extraiu o dente 44 para corrigir essa classe 3D. E ele resolveu chegar aqui, falar para o Zé Antônio, falar assim, eu quero colocar esse dente de volta, porque eu não vou fazer o tratamento ortodôntico. Me disseram que é muito demorado, que é muito complicado, então eu quero recolocar o dente que extraíram, olha lá. E aí a gente fez esse escaneamento e fez essa simulação de como seria o resultado para ele, corrigindo a oclusão e fechando o espaço do dente. Então, essa simulação imediata que a gente faz, ela tem essa característica, a gente consegue envolver o paciente na proposta de tratamento, mostrando para ele qual vai ser a perspectiva de fazer ortodontia, ou de fazer extração, ou de fazer o implante, ou de fazer a extração do siso. A gente vai, de acordo com a queixa do paciente, a gente vai abordando esses pacientes de uma maneira X, Y, Z. Eu vou agora, era só para vocês verem a simulação, que eu não tinha mostrado ainda, a simulação de resultado. Agora eu vou entrar aqui e vou mostrar um oclusograma para vocês terem essa ideia. Vou pegar esse que eu já mostrei ali. Só um minutinho, vai carregar aí para vocês verem. Ó. Então, aqui é só o escaneamento. Esse paciente ainda não passou por ortodontia, ele chegou para fazer aquela extração do siso. O Zé, ele escaneia na minha IDS. Isso, para quem pode trabalhar com parceiro clínico, é muito legal. Então, você Invisalign Doctor não está nem no consultório, mas aquele teu colega que está ali trabalhando com você no dia a dia, ele vai captando os clientes para você. E o Zé eu veio de captar cliente para mim, porque precisa de aparelho, gente. Tem como colocar aparelho agora? Então, assim, a gente tem esse fluxo que ele se alimenta, sabe? Então, é muito interessante. Então, ele escaneou o paciente e aí a gente mostra para o paciente aqui, ó, através da imagem que o Aitero abre na tela, os desgastes. Olha o tamanho dos desgastes, tá vendo? Abrasão aqui. E aí a gente coloca essa ferramenta, esse é o oclusograma, Paty. E aí a gente vai discutindo com o paciente sobre os contatos oclusais, tá? Então, alguns pacientes são mais evidentes os traumas oclusais, outro menos. A gente explica sobre expansão, alinhamento, colocando esse dente num lugar mais seguro, porque muitas vezes o paciente de ortodontia, ele fala, mas eu não me incomodo com o meu dente torto. Não é uma questão de se incomodar só do ponto de vista estético, existe uma questão funcional. E essas ferramentas, elas conseguem mostrar para o paciente o que pode melhorar.
É claro que cada paciente escolhe o que quer fazer com a sua própria oclusão, com a sua própria boca. Eu digo para meus pacientes, ninguém vai morrer por causa de dente torto. Por causa de dente torto, ninguém morre. Você pode ter mas eventualmente até perder o dente. E aí a gente vai conversando isso no dia a dia. Hoje, ó, vou mostrar um outro caso que eu estou lembrando aqui. E esse ponto, até você achar outro caso, acho que é interessante também reforçar o seguinte, às vezes o paciente não quer fazer pela questão da estética, não se prioriza, né? Prioriza outras situações, e quando você trata da questão da dor, do problema, né? Do que está envolvendo aquilo tudo ali, mostra um oclusograma desse, mostra as cores, aonde cada dente está tendo mais impacto, aí você já está trazendo o tratamento para uma outra esfera. Exatamente. Isso Essa realmente paciente, importante. ela veio se queixando de tártaro recorrente. E ela veio para fazer raspagem de tártaro. E ela tem esse apinhamento. Quando você escaneia com hetero, o tártaro ele reluz assim na tela, fica bem iluminado quando bate a luzinha da câmera. E aí os pacientes olham e falam assim, não é possível que eu estou com tanto tártaro por dentro, porque eles não sabem, eles não veem. Então, essa percepção de trazer para um lugar de consciência de que aquilo não é puramente estética, mas que é a tua saúde, é o teu periodonto, é a tua qualidade da gengiva. Essa paciente ela tem uma retração aqui, ó, que ela não sabia que tinha. Então, quando a gente escaneia e mostra para o paciente, esse dente está com trauma oclusal, o ideal é que você fizesse, sim, a ortodontia para restabelecer essas guias. Ela não tem guia, na verdade, ela faz a guia anterior. Ó, que interessante. Vou isolar aqui para vocês verem. Esse dente aqui, ó, é o único dente que se toca quando ela faz a guia anterior. E ele está desgastando aqui. Isso ela percebe, aqui no dente da frente. Ela falou, doutora, está com um quebradinho aqui. Dá para restaurar? Dá para restaurar, mas não vai resolver. Daqui a 6 meses vai estar desgastado de novo, porque o seu dente não está na posição adequada. E aí a gente vai engajando o paciente na necessidade de fazer ortodontia, né? E aí ela falou, não, mas eu não quero colocar aparelho de novo, eu já usei aparelho fixo. Eu não, de jeito nenhum, ó, desgaste, por conta desse dente aqui que está retroinclinado. Olha aqui, a qualidade da imagem que eles começam a ter, né, de percepção, ó, esse bloco ele precisa ser trocado. Ó, as crateras que tem aqui, está tudo infiltrado, ela não sente dor, ela não vê, porque é lá no fundo da boca, mas ela sabe agora que ela precisa fazer. E aí o mais legal, gente, é que eles falam assim, poxa, mas eu fui no dentista há 6 meses e ninguém me mostrou isso desse jeito, caramba! E às vezes não é nem algo dito, é algo que fica ali nas entrelinhas, mas eu percebo. Como essa paciente que foi a 2 dentistas ou 3 dentistas, e eu percebia nela ali, assim, uma sensação de, cara, sonegaram essa informação de mim, eu não sabia. Mas coitado do dentista, talvez ele também não soubesse, talvez ele também não tenha esse tipo de recurso, né? Por isso que eu estou dizendo, a gente está vivendo um momento que ainda é oportuno para vocês que estão começando, para quem já tem alguma vivência aí com Invisalign e iTero, e fluxo digital, e integração desse fluxo digital dentro da clínica, porque poucos profissionais ainda têm essa abordagem. Então, por que... Gente, eu quase não faço divulgação fora, paga, porque eu tenho um fluxo de indicação que é fantástico. Essa paciente de hoje veio indicada por um paciente que chegou para mim pela internet. E ela falou assim, não, eu vim porque ele me falou que valia a pena ouvir a sua proposta de orçamento, né? Porque o paciente ainda fica muito preso ao orçamento. E aí a gente desconstrói essa história de orçamento para um atendimento acolhedor, com tecnologia, com embasamento científico, com vivência. Quem ainda não tem a sua própria vivência, porque quando eu sentei ela na minha mesa, eu peguei um caso igualzinho dela e mostrei o antes e depois. Eu falei, olha, seu caso é muito parecido com esse, provavelmente ele vai seguir esse fluxo aqui de tratamento, e fui mostrando. E aí eu tenho a foto de antes e tenho a foto do tratamento pronto. Isso faz o paciente abraçar o tratamento quase que de uma forma assim, não dá trabalho, ou melhor, é muito trabalho, porque eu não cheguei nesse lugar do dia para a noite. Mas é muito simples, depois que você engrena, você fazer essa conversão. Então, é bom para o paciente, é bom para você, é bom para o consultório, que isso gera um fluxo de atendimentos, né, recorrentes, e é bom para a também. Então, a gente acaba fazendo uma grande parceria, né? Porque o nosso selo melhora,
eu não tenho uma prioridade de ter um selo XYZ, mas eu sei que se eu trabalho um pouquinho engajado também com essa história do selo, para mim é bom, porque eu vou ter um valor melhor para pagar para a empresa. Então, é tentar fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível para todo mundo, sempre com honestidade com o paciente, né? Então, assim, ela falou assim, mas tem uma dentista que nem me viu e me passou o preço. Ok, cada um tem o seu fluxo de trabalho, cada um vai ter o seu jeito de fazer. A minha realidade é essa. Então, quando eu falei para ela assim, eu falei, olha, para eu passar o seu orçamento, eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que você precisa. Aí, quando eu sentei e fiz o escaneamento, e ela tinha essas questões clínicas para serem resolvidas, ela falou, então, eu vou precisar trocar um bloco, eu vou precisar fazer um tratamento nessa gengiva, vou precisar colocar o aparelho. Eu falei, possivelmente, a gente ainda vai definir qual vai ser esse caminho para você. Mas ela sentiu segurança, ela sentiu acolhida, ela não sentiu que eu estava assim, empurrando um tratamento, entendeu, gente? E isso faz toda a diferença para esse engajamento e para essa abordagem do paciente. Então, trabalhar com fluxo digital é fantástico, mas ele, por si só, não vai trazer para você algo além. Você precisa adequar dentro do seu fluxo de trabalho. E cada um de nós tem um modelo de trabalho, um fluxo de trabalho que é diferenciado. Então, essa é a minha realidade. Eu espero que vocês possam usar as ferramentas dentro do fluxo de vocês, adequando aí a realidade de cada clínica, né? Tem gente que faz mais produtividade, tem gente que atende menos pacientes para ter um fluxo mais, enfim, cada um vai ter que achar o seu caminho. Quanto às ferramentas, tem uma pergunta aqui. Quando o siso não consegue mover todo, tem algum problema? Tem uma pergunta aqui, gente, desculpa, meu olho viajou ali para a perguntinha da doutora... não sei quem, Invisalign. Ela está perguntando aqui como é que eu faço quando eu não consigo escanear o siso. Isso é um probleminha, isso é uma coisa dentro do fluxo de escaneamento, é uma das coisas mais chatas. Eu acho que é a coisa chata, porque o resto tudo é muito simples. O escaneamento é muito simples, o que dificulta é essa área posterior, quando o dente está bem retroposicionado, né, deslocado para distal. Algumas vezes a gente não consegue fazer o escaneamento desse dente. A gente consegue ali da cúspide mesial e não consegue da distal. O segredo é tentar, né? A dica é tenta, pede para fechar a boca, relaxar a musculatura, inclina a câmera, vai. Uma hora você passa ali e ele é muito rápido no registro. Agora, se você eventualmente não conseguir registrar, você pode ter uma eventual falta de eficiência do movimento ali. Então, assim, pensa assim, você iria fazer um movimento com esse terceiro molar se você estivesse trabalhando com fixo? Você ia levar o bracket e o fio até esse terceiro molar? Primeira coisa que você tem que perguntar, eu preciso mover esse dente? Ou esse dente precisa ser extraído? Ou esse dente pode ficar imóvel? E aí é uma outra vantagem do sistema, porque a gente deixa esses dentes imóveis lá no ClinCheck e ele não vai ser problema, ainda que você não tenha conseguido escanear. É a Isis. Oi, Isis. Então, é isso. Tem uma outra perguntinha aqui, amiga. Malena, os casos que você trata à distância, você faz os IPRs antes? Perguntou da doutora Emanuele Araújo. Oi, Emanuele, tudo antes. Tudo antes. Essa minha paciente, que eu fui meio pega de surpresa, que eu mostrei a foto aqui para vocês, que não era algo que estava planejado. Mas eu não tinha programado IPR para ela, porque ela é uma paciente muito jovenzinha, ela deve estar com 13 anos, 14 anos agora. E, normalmente, nesses casos de apinhamento, eu procuro mais distalizar expandido que fazer IPR quando o paciente é muito jovem, desde que eu não tenha uma discrepância muito grande, né, do volume de dentes superiores e inferiores. Se eu tenho uma discrepância de volta importante, eu programo esse IPR, né, antecipadamente, e nos casos de tratamento à distância, você tem que entregar com o IPR realizado. Porque senão vai haver uma colisão e você não vai conseguir aplicar o IPR na hora certa, no momento adequado. Então, tem que fazer antes sim, tá? Instalação de atátimas, IPR, qualquer outro recurso adicional que você vai precisar, você tem que pensar no seu planejamento de uma forma ainda mais cuidadosa para esses casos. Em Taubaté, como eu falei, que eu atendo lá também,
eu ofereço para o paciente a possibilidade de um atendimento mais próximo ou mais à distância, tá? Porque lá eu não estou, né? Eu não estou lá, eu moro aqui, eu vou para lá para atender meus pacientes de Invisalign. Então, para esses pacientes, eu falo, olha, eu posso te atender e entregar o primeiro alinhador sem atátima, sem PR, para que você possa se adaptar primeiro ao uso do aparelho, e depois de 20 dias eu volto para te entregar os outros alinhadores, e aí eu vou com esse intervalo de 20, 30 dias, ou eu posso fazer tudo na primeira consulta, e você vai passar aqui um tempinho maior, mas eu já vou te entregar 12 alinhadores. E a maioria que é assim. Então, às vezes, a gente se coloca no lugar de resistência, meu paciente não vai entender se eu não ver ele todo mês. Bobagem. Isso é uma coisa que, claro, cada caso é um caso, mas muitas vezes é uma percepção nossa. Então, a única coisa que vocês têm que estruturar, claro, é o planejamento e a precificação. Porque tem que ser algo que seja bom para vocês, né? Porque se você cobra por mês e aí o paciente só volta depois de 3 meses, como é que você vai fazer para cobrar aquela mensalidade? Por isso que a mudança ela tem que ser de todo o fluxo. O fluxo profissional de entendimento da técnica, o fluxo de gestão, o fluxo de marketing e o fluxo de tecnologia. Se a gente consegue o melhor desses 4 universos, a gente tem, sim, a possibilidade de mudança concreta no dia a dia. E o tratamento à distância é uma dessas mudanças. Gente, funciona. Vocês podem acreditar. Claro que quanto mais assertivo for o ClinCheck, o segredo de tudo isso que a gente conversou, em termos de resultado, desses casos que eu mostrei para vocês, o segredo de tudo está lá no planejamento do ClinCheck. Então, antes de apertar o botãozinho da aprovação, é importante que vocês tenham esse cuidado de avaliarem aí o planejamento de vocês de uma forma cada vez mais interessante, tá? Eu vou deixar... Alguém tem mais alguma dúvida? Por aqui zerou, Malena. Durante a aula a gente foi falando. Isso. A divulgação do nosso curso, que vai acontecer no próximo dia 18. Espera aí que não está entrando a tela que eu quero aqui. Esse aqui. Vocês estão vendo, gente? Tá, mas agora voltou para o ClinCheck. Espera aí, só um pouquinho. Eu estou sendo sabotada pelo Zoom, gente, não está entrando. Agora, aqui vocês estão vendo, né? Dá para ver, só não está em modo apresentação, mas dá para 8 horas de curso, imersão Evolua, hands-on. Não sei por que está travando. Ele voltou para a simulação. Deve ser porque é um vídeo. Deixa então, na tela normal, amiga. Isso, aí dá para ver bem. Isso aí. Tá? Então, recapitulando, estou à disposição para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida sobre esse tema, sobre qualquer outro aí de Invisalign comigo. Estou à disposição de vocês no Startse, nesses 24 horas aí que a parte deixa liberado para a gente bater o papo. Se vocês quiserem, vou deixar de novo aqui para vocês. Esse último QR Code é do grupo de ortodontia, já é o 2, porque o 1 já não tem mais vaga, a gente já completou lá os 257 participantes. Mas quem não estiver ainda dentro do grupo, entra lá, é muito bacana, porque a gente discute ortodontia. Se você tem uma dúvida no dia a dia, dúvida clínica, bota lá. Às vezes vem outras dúvidas também, aí as meninas, as TMs também estão no grupo, ajudam. É uma SOS aí para essas dúvidas pontuais. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em ClinCheck, em Invisalign, planejamento e tudo isso que a gente conversou aí das ferramentas e das possibilidades, mas com foco muito em planejamento de casos e autonomia através do uso das ferramentas 3D. Essa já é a 5ª turma, a gente está indo aí para o 5º grupo de imersão presencial, vai acontecer dia 18 de novembro. Tem umas 4 vagas, porque graças a Deus as coisas estão acontecendo, né? Assim, eu acho que quando a gente faz com honestidade, com verdade, com essa vontade, porque eu sou completamente apaixonada por isso, a gente acaba trazendo um monte de gente legal para perto da gente. Então, tem umas 4 vagas.
Nesse telefone é o telefone do Zé, ele eu botei de secretário do curso, ele que resolve tudo para mim. E se vocês tiverem a possibilidade de participar, vai ser fantástico, tá? Muitas das pessoas que estão aqui, inclusive, já participaram. Eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, aí do bate-papo. Fico à disposição de vocês. Paty, obrigada mais uma vez pelo convite. Estendo aqui também um agradecimento à Dani, à Renata, ao Pedro, que são os ASMs aí da nossa região, e que a gente possa se ajudar mutuamente para que a gente possa fazer uma ortodontia melhor, né? Bom para todo mundo, principalmente para a gente, enquanto profissional, e para os nossos pacientes. Então, é o que eu acredito, o que eu gosto de fazer, e é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou por aqui. Senão chovendo, obrigada, aula maravilhosa, adorei a aula. Imagina. Que às vezes aparece direto para mim, né, no chat, não aparece para todo mundo, mas assim, Malena, não tenho o que falar, né? Realmente a sua aula é sempre muito, agrega bastante informação, você tem uma didática, né? Muito, mas assim, acho que todo mundo fica encantado e quer assistir a gravação, quer entrar no grupo, realmente o grupo funciona bem, até te parabenizo que você consegue, né, equilibrar todos esses pratinhos. E aí, pessoal, agradecer a atenção de todos, né? De todos vocês. Nada seria possível, né, se o Startse não tivesse aí a participação de vocês aí em toda segunda-feira que vem tem mais. E qualquer dúvida, cada TM, a Nardine também me apoiou aí, ficou me ajudando aí no chat. Que vocês só de olho aqui. A gente está de olho. Olha, mas você é cheia de fã, né? Malena é cheia de fã, fazer o quê? É cheia de fã. Só uma informação para ajudar. Eu coloquei algumas ferramentas que a doutora Malena falou na aula lá no grupinho do Startse. Então tem sobre o SmileView, tem sobre o My Invisalign, acompanhamento virtual, CBCT. Já coloquei lá nos grupos essas ferramentinhas que ela comentou, tá bom? Perfeito. Isso aí, gente. Abusem desse suporte, porque faz toda a diferença aí no processo de vocês terem essa segurança, tá? Então, as TMs estão aí para ajudar e a gente também, né? Os dentistas que estão participando. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Então, boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.